Olá, eu sou Noêmia, eu sou analista existencial e hoje eu queria falar sobre a nossa verdade, sobre o que realmente é verdadeiro para a gente, né? Eu durante a minha carreira eu fiz duas transições de carreira bem grandes assim para áreas bem diferentes em uma época e em situações que não parecia muito lógico fazer o que eu fiz, mas de alguma maneira as coisas que não faziam sentido para mim, eu, eu não conseguia continuar fazendo, né? Mas eu sei que essa decisão, dessa transição de carreira, e até se permitir entender o que é verdadeiro, o que realmente eu tenho vontade de fazer, isso tem, né, várias outras implicações. Não só, às vezes, não saber, não ter muita certeza do que é isso, né? E outras questões de condições, de situações, né, de medos, de convenções e, enfim, circunstâncias da vida, né? Mas será que esse momento atual, que de uma certa forma ele é muito único, porque eu acho que para mim, pelo menos pela primeira vez, a gente vê a fala do mundo da espiritualidade coincidindo com a fala do mundo real, vamos dizer assim, dos fatos realmente ocorridos, né? Será que não é hora da gente se permitir querer viver a verdade? Porque, ao que tudo indica, muitas mudanças grandes virão não, estão vindo já, estão chegando, né? A gente ouve muito sobre mudanças que vão acontecer nos sistemas em geral, sistema político, econômico. Por um lado a gente ouve isso, por outro lado a gente ouve que a gente, a gente vive uma fase de transição, a transição planetária, a questão da mudança de vibração das pessoas e do planeta. E essa questão de que daqui a alguns anos, muito possivelmente, as formas de trabalho serão muito diferentes, ela realmente parece cada vez mais real, né? Com, com o advento de, de em pouco tempo termos os centros de dados, a geração da inteligência artificial está sendo realizada no espaço, não é isso? Com a junção das empresas do Elon Musk. Então, a inteligência artificial ela passa a não ter mais a questão nem do resfriamento e nem da geração de energia, né? Vai estar perto do sol. Então, a questão da geração de energia fica resolvida e a questão do resfriamento também fica resolvida, porque lá no espaço é muito frio. E várias coisas que estão acontecendo no planeta nessa época, né? Agora é fevereiro de 2026, e desde o começo desse ano, quantas coisas foram descortinadas, quantas verdades estão surgindo, né? E o quanto tanto a estrutura sólida da sociedade e junto com essa tecnologia que está vindo muito rápido, o quanto não parece que, de fato, estamos numa fase de uma transição muito grande. Então, não será esse o momento da gente olhar de verdade para dentro e entender o que a gente realmente quer fazer? Porque o que a gente quer fazer é o que a gente veio fazer. A gente chega aqui com uma missão, sim. O nosso propósito, sim, é evoluir. É nos tornarmos cada dia um ser humano melhor. E nesse processo, existe algo que a gente veio servir, que a gente veio entregar. Isso está muito relacionado com as coisas que sempre nos moveram, sempre nos motivaram, as coisas que a gente sempre se interessou. Esses assuntos, eles não precisam ser o mesmo toda uma vida, né? Então, o nosso servir, aquilo que a gente gosta de fazer e de entregar ao longo da vida,
ele pode mudar, e é natural que mude. E é nesse processo, é nessa jornada de entender o que de fato faz sentido para a gente, o que nos motiva a acordar de manhã e fazer o que a gente faz, é seguir essa verdade. E tanto tempo, né, a gente passou, talvez não seguindo essa verdade, porque eu preciso seguir esse protocolo, eu preciso estar dentro desses padrões. Mas será que talvez nesse momento da história da humanidade tão único, tudo isso não vai deixar de ter sentido? E será que não é hora de então olhar para essa verdade e fazer aquilo que realmente faz sentido? Assim, eu considero que esse movimento ele é sempre válido, independentemente do que acontece mundo afora. Mas já que naturalmente muitas questões sociais e família e questões financeiras, elas sempre acabam conduzindo as nossas decisões, né? Então, já que, não digo nem aparentemente, mas assim, cada vez mais claramente, essas mudanças estruturais e sociais estão acontecendo de fato, onde os empregos, os trabalhos, eles vão deixar de existir da forma que eles existem hoje, né? Se o dinheiro, o dinheiro vai, a troca do dinheiro vai continuar sendo feita da mesma forma, essa, essa troca de serviços aparentemente vai acontecer de uma maneira diferente, né? Os trabalhos ligados a processos e coisas que as máquinas vão poder substituir, essa mudança aparentemente vai acontecer de uma forma muito rápida, né? E na minha visão, na minha interpretação, essa mudança ela vem para a gente poder realmente ser humano, para a gente poder ser aquilo que a gente é, para a gente não precisar mais fazer aquilo que as máquinas podem fazer, para a gente poder viver a nossa verdade, a gente poder viver a nossa essência, né? Numa sociedade onde quanto mais pessoas estiverem vivendo essa verdade e livre de tantos medos e condicionamentos, as, as coisas se tornam mais saudáveis em todos os sentidos, né? Então, o que eu entendo que o caminho necessário para fazer esse processo, primeiro é conseguir realmente olhar para dentro, né? E entender o que faz sentido, e isso está muito relacionado às coisas que a gente gosta de se envolver. Então, o que eu gosto de ler, quem eu admiro, né? O que eu acompanho, isso normalmente está muito relacionado com o que a gente gosta de fazer, né? E também se permitir se distanciar um pouco desses condicionamentos que fazem com que a gente não consiga sair desse lugar. Porque, naturalmente, esse tipo de estrutura social, o capitalismo, ele gira muito com base na falta. Então, você luta por algo que você sente que não existe em abundância, que existe uma falta. Então, é necessário uma luta constante, uma luta árdua para se ter algo que tem pouco, né? Então, se a gente consegue olhar para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a partir de um certo distanciamento, né? Porque nós somos compostos de vários corpos, é o que a gente fala, né? Na análise existencial, em toda a linha espiritual, fala dos 7 corpos. Mas mesmo que a gente queira interpretar isso de uma forma didática, porque nós existimos como corpo físico, né? Que somos nós, o nosso corpo energético que traria informações do nosso corpo físico, que é onde se encontram os nossos chakras, né? Se a gente pensar nos nossos pensamentos como um corpo mental, né? Nos nossos sentimentos como nosso corpo emocional, né? A nossa conexão com a sabedoria, né? Ou todo acontecimento que existe no universo, né? O acesso ao conhecimento comum, como um corpo mental superior,
né? E o nosso acesso ao nosso ser divino, né? Que seria a nossa conexão com o corpo átmico que se fala, né? Nossa conexão sagrada. Então, se a gente consegue olhar para todas essas nossas facetas, né? Todos esses nossos corpos, de uma maneira um pouco mais distanciada. Então, o que a minha mente pensa e o que esse pensamento gera de emoção, e o que essa emoção faz com que eu faça a ação que eu tome, né? E conseguir ter uma avaliação distante disso, porque quando a gente emaranha no meio dessa confusão, desse medo, desse sentimento que vem, do pensamento que vem, e das ações que a gente toma, e a gente não tem esse controle de conseguir olhar de fora. E, e a maneira mais suave, amorosa de olhar para a gente é a partir desse lugar, desse nosso ser divino, desse ser sagrado que existe em todo mundo, né? Então, a maneira que eu vejo, né, que a gente consegue fazer, acalmar todo essa velocidade de pensamento que entra na nossa cabeça, para conseguir olhar o quanto realmente isso tudo está deixando não permite que eu viva aquilo que eu queira viver, não permite que eu viva essa verdade, né? Então seriam essas duas coisas, seria conseguir entender o que é verdadeiro para mim, o que realmente eu gosto de fazer, conseguir olhar todos esses medos e desacelerar todas essas preocupações para entender o quanto eu estou mergulhado naquilo que não é verdadeiro para mim e por quê, né? E a partir disso, ir traçando uma lógica de por que tudo o que aconteceu na minha vida aconteceu da forma que aconteceu, porque sempre teve uma razão, sempre teve um sentido e sempre teve um aprendizado. E hoje a gente tem muitos conhecimentos, muitos aprendizados a respeito da vida, a respeito das coisas que a gente gosta, a respeito das coisas que a gente não gosta. E esse momento eu entendo que é um convite para que a gente faça toda essa análise, entenda o quanto a gente faz o que a gente gosta, o quanto a gente está movido pelo medo e como a gente conseguiria sair desse lugar para viver essa verdade, porque se as coisas mudarem de fato, tanto quanto se prevê que se mude a sociedade como um todo, né? Economicamente, politicamente, a estrutura sólida de tudo que existe hoje, se realmente houver tantas mudanças no mundo, no mínimo acho que vale a pena a gente saber para onde a gente quer ir, como a gente quer viver e como a gente quer fazer isso, né? Então, a reflexão que eu queria fazer hoje sobre a nossa verdade era nesse sentido. Obrigada por acompanharem até aqui e continuaremos nessa linha de reflexões a respeito do que é, né, a existência do que estamos fazendo aqui e como estarmos cada vez melhor nesse processo de autoconhecimento. Obrigada.